Entendendo a Bíblia em boa companhia entre os sábios. Entre sábios louvamos, entre os sábios adoramos, com os sábios aprendemos, entre os sábios ficamos sábios. Dize-me com quem tu andas e te direi quem és. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está dito pela pessoa que foi a mais sábia do mundo, o homem mais conhecido por sua sabedoria, tanto em sua época, como até hoje é recitado nas faculdades de direito. Os seus conhecimentos ultrapassaram todos os que o homem conhece. Ele dissertou sobre botânica, sobre zoologia, sobre minérios, sobre matemática, sobre física, sobre química. Ele se destacou em sua época sabendo mais que os egípcios com todos os seus mistérios. Se destacou mais do que os que estavam na África, também construindo pirâmides e com grande sabedoria. Os povos afros mandavam seus sábios para aprender com Nabucodonosor. Foi assim com a rainha de Sabá. Ela enviou pessoas para pesquisar, não se contentou em enviar, mas ela depois, sabendo das notícias, ela mesma quis ver e constatar a sabedoria de Salomão e viu que realmente ele era um homem destacadamente sábio, superior a qualquer outro. Como é que tudo isso começou? Começou com o temor do Senhor, ele fala. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja como é que foi que ele pediu sabedoria e conseguiu. Isso está registrado em 1 Reis. Mas como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, busquemos do Senhor sabedoria para esse estudo. Senhor Deus, nós te agradecemos por estar conosco todos os dias, por ter te dado em sacrifício em meu lugar, em nosso lugar, e assim podemos ter esperança de salvação, aliás, ter a salvação em ti. Salva-nos também da ignorância nesse mundo com a tua luz, para que sejamos luz para o mundo. Bênçãos para todos que estão assistindo e que multiplique essas bênçãos através de nós ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, lá em Reis, vem a história, 1 Reis, que depois é repetido também em Crônicas, a história de como tudo aconteceu com a sabedoria de Salomão. Está no capítulo 14 e começa a partir do verso 2. Mandou buscar uma mulher astuta em Tecó e lhe disse, finja que está de luto, e aí segue a história. Foi buscar então uma mulher astuta, uma mulher que tivesse astúcia, um tipo de inteligência. Mas aqui o foco que eu quero trazer está, na verdade, em 1 Reis, capítulo 3, do verso 7 ao 14. Verso 7. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Primeiro, ele louva a Deus, Salomão louva a Deus, fizeste-me reinar. Peço então que olhes para mim, porque não posso reinar, não sei como fazer. Davi era um homem que conquistou eloquência na sua conquista, na sua sabedoria, mas Salomão reconhecia que precisava ter a sua inteligência completa por Deus. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu povo, este grande povo? Depois, para distinguir o bem e o mal, logo nos primeiros capítulos de Provérbios, está ali o julgamento daquelas duas que disputavam um filho. E nesse julgamento, Salomão ficou célere nas faculdades de direito até hoje, onde se conta a experiência de que ele simulou que repartiria o filho ao meio e daria metade para cada um. E então a verdadeira mãe se manifesta e ele descobre o bem. Ele é abençoado com a palavra da verdade, porque Deus revela o bem. O pedido que Salomão fez, está no verso 10 do capítulo 3 de 1 Reis, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve, nem haverá alguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e famas, de forma que não haverá rei igual a você, e você durante toda a sua vida.
E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Neste sonho, Deus revela em profecia o desejo do coração de Salomão e o abençoa com muito mais do que o que ele tinha pedido. Realmente, a riqueza de Salomão se constata pelas ofertas que ele trazia. Eram ofertas milionárias e ele dava do seu próprio bolso, não do dinheiro do reino, ofertas até para o povo, para louvor e engrandecimento de Deus. Quando nós aceitamos o encargo de viver em boa companhia, nós estamos aprendendo a receber diretamente da fonte da sabedoria esta maravilhosa luz. Foi assim que lá ele mesmo revela, Salomão, no capítulo 9 do Provérbios, o livro que ele escreveu, do verso 8 até o 12. Não repreenda o zombador. Ele está falando para mim e para você isso aqui, viu? Isso aqui não é uma coisa lá do passado. Isso aqui é para todos, para a eternidade. É uma sabedoria. A sabedoria não tem fronteiras de tempo e de lugar. Ela é para todos, porque ela vem de Deus. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Qual é o exemplo que nós vemos disso bem prático na vida de Jesus? Sim, lá na cruz, com os braços estendidos, à sua esquerda o zombador. Ele não alcançou misericórdia de Deus. A misericórdia estava ali, a graça estava diante dele, mas ele zombou de Deus, zombou da graça, se desfez e acabou na maldição. Já estava condenado à morte no mundo, acabou perdendo a vida eterna. Do outro lado, o ladrão sábio, aquele que ouviu a repreensão pelo exemplo da vida de Jesus, muda de vida e ele tem a salvação. E Jesus diz: você vai estar comigo no paraíso. Instrução é algo que faz parte da educação. Com ela, nós recebemos pela palavra de Deus meios para sermos melhor aqui na Terra, sermos melhores pessoas melhores, sermos pessoas que façam o bem aos outros antes de procurar os seus próprios interesses, que amem ao próximo com a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas e por isso guardam os mandamentos. Nós vamos ver hoje exemplos de pessoas que, guardando os mandamentos, alcançaram grande sabedoria. Aliás, é o caso também de Daniel, que vamos ver daqui a pouco. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida prolongará. Lembra de alguma coisa que fala: honra teu pai e a tua mãe para que seus dias sejam multiplicados? Através dos mandamentos da liberdade que Deus nos coloca, nós conquistamos bênçãos de termos a vida prolongada e de termos sabedoria. O princípio da sabedoria vem da observância dos mandamentos de Deus. É o caráter de Deus que está sendo transmitido diretamente à nossa mente, transformando a nossa mente à imagem do nosso Salvador. É a redenção sendo operada aqui na terra. Em redenção e salvação se caminham juntas. Na redenção do mundo, Deus comunica o seu caráter aos seus filhos aqui na terra. Pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados. E termina com o verso 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Eu costumo dizer que o sábio, ele tem um dever de aprender até com o mais simples, com o mais descalço de sabedoria. Porque aprender com o sábio qualquer um aprende. É até uma obrigação. Se você não consegue aprender com uma pessoa que transmite bem um conhecimento, que sabe muito sobre determinada coisa, é você que está deixando de ser sábio. Mas aprender com aquela pessoa simples é prestar atenção no seu semelhante e ter uma sobrelevação. Você coloca aquela pessoa que está humildemente embaixo na sua altura e consegue aprender com ele. Porque todos nós temos dons, maravilhosa luz que é transmitida de uns para outros. Podemos aprender com os erros e acertos das pessoas. A Bíblia é cheia desses exemplos. E eu passo a ler agora Daniel. Daniel é um exemplo de homem sábio. E lá em Daniel capítulo 1, nós vamos ver
a expressão máxima disso que nós estamos dizendo. Daniel estava um jovem de 17 anos e havia sido aprisionado pelo rei de Babilônia. E nesse exílio babilônico, ele estava sendo obrigado como escravo, porque ele tinha sido destacado já no reino de Israel como uma pessoa muito sábia. E quando ele então foi para Babilônia, ele foi para representar os nobres da terra de Israel, para representar aqueles que estavam entre os que já tinham uma inteligência maior do que os demais, que tinham qualidades que podiam ser exploradas por Nabucodonosor. Nabucodonosor, com certeza, era um homem muito sábio. Ele costumava governar e dominar usando os atributos das próprias pessoas que viviam naqueles lugares. Com isso, ele tinha um reinado mais seguro, mais tranquilo. Pois Daniel, ao entrar no reino, participava da mesa do rei, ou seja, ele tinha o direito de participar da mesa do rei, porque ele pertencia à nobreza de Israel e vivia na nobreza junto com o povo de Deus ali também em Babilônia. E quando Daniel assentou-se à mesa do rei, percebeu que os alimentos que estavam ali colocados não eram os que eram orientados pelo povo de Israel para alcançar sabedoria. Deus dá orientações, inclusive, sobre o que comemos e quando comemos. Veja só o que diz lá em Daniel, capítulo 1, verso 11. Daniel disse então ao homem, aos chefes dos oficiais, tinham carregado de cuidar dele, e de Ananias, Misaías e Azarias. Então eles tinham um mordomo encarregado pelo rei, uma autoridade no rei, para fazer com que esses homens sábios prosperassem, comendo do bom e do melhor. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias, disse Daniel àquele homem, aquele poderoso mordomo. 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem da comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comiam da comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Vegetais e legumes eram a comida de Daniel, que lhe traziam sabedoria. Mas não é de Deus que vem a sabedoria? Não é Deus a fonte da sabedoria? Meu amigo, Deus está dizendo, coma vegetais e legumes e você vai ser sábio. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, diz a Bíblia, que dá em abundância. Como é que Deus dá a sabedoria? Através da genética, através da criação, através da escola, de boas companhias, de bons hábitos. É mais do que tudo isso. Ele lhe dá orientações, tanto na guarda dos mandamentos. Ele vai ensinar que a mentira é um caminho de perversidade, o adultério leva à morte antecipadamente. A Bíblia vai explicando didaticamente como você pode viver melhor aqui na terra. Foge da mulher adúltera e então você vai ter uma vida mais tranquila. Salomão vai explicando tudo isso porque, afinal de contas, ele passou por um bom perrengue. Ele passou por situações de experiência de vida bem complicadas no pecado. Por isso ele vai reconhecer que a sabedoria realmente está em Deus. No verso 17 do capítulo 1 de Daniel, esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então, Deus orientou numa boa alimentação e bons hábitos, e eles se aplicaram em conhecer a cultura, a inteligência de Babilônia, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então, o dom de Deus é aprimorado por aquela sabedoria que busca saber mais e se aprimora. E eles procuraram saber do povo inimigo, a sabedoria do povo inimigo. Eles não se contentaram em ter a sabedoria nativa, eles quiseram aprimorar. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Afinal do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Os bons hábitos, a convivência com Deus, os hábitos alimentares que Deus orientou, os hábitos de entendimento e de sabedoria levaram eles a serem aproveitados entre os sábios do povo
Nabucodonosor governava o mundo de então, era o maior império que a Terra já conheceu, o império mais rico que a Terra já teve, representado pela cabeça de ouro na estátua de Nabucodonosor. Ali, então, o rei fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Veja, ele passou da geração que aconselhava o rei de Israel para quem aconselhava Nabucodonosor, o maior reino do mundo. Ele foi, portanto, promovido. Levado como escravo, foi promovido a governar o mundo, porque Nabucodonosor, numa certa ocasião, entregou o reino para que ele governasse. Ele era o primeiro, ele era o segundo nos reinos, ele era o terceiro nos reinos, porque depois em Ciro, ele foi o terceiro, porque Ciro era neto do rei. E então ele prometeu a Daniel que ele seria o terceiro. Por quê? Porque o primeiro estava sendo sacerdote. Ciro estava governando a Medo-Pérsia, a Babilônia. E até a Medo-Pérsia Daniel assessorou. Ele era reconhecido por todos os reis, ainda que inimigos. Os inimigos de Israel, os babilônios, ele assessorou. Os Medo-Persas, ele também assessorou, porque era tido como um homem muito sábio. Salomão, Daniel, a rainha Esther. Quantos exemplos nós temos na palavra de Deus de pessoas que são abençoadas por estudarem a palavra de Deus, buscando nessa fonte de sabedoria o que há de melhor. Vamos ver aqui em 2 Samuel, capítulo 14, versos 2. 2 Samuel 14, verso 2, vai falar daquela mulher astuta que foi que Joabe então procurou resolver o problema da briga de Absalão com o pai dele, Davi, e então ele usa de astúcia, chama uma mulher astuta para contar uma história a Davi, comover Davi, para fazer com que ele então aceitasse Absalão de volta em Israel. Depois disso, vamos ler um verso que temos a seguir, está em Provérbios, capítulo 16, verso 23. 16, 23 diz: o coração do sábio ensina a sua boca, os seus lábios promovem a instrução. O sábio não perde tempo com gracejos, falas sem sentido, piadinhas, imoralidades. Tudo isso o apóstolo Paulo fala que pervertem o bom coração, afastam o homem de Deus. Então o sábio, ele busca entendimento nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm de Deus. Provérbios, capítulo 1, versos 1 a 5. Leio. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Para que serve a palavra de Deus? Para que nós experimentamos a sabedoria e a disciplina, nos conter. Põe uma faca à tua garganta quando estiverem na mesa do rei. É o bom comportamento, tirando de si a ambição e a gula. As pessoas entram para governar, são eleitos e imediatamente se banqueteiam com o sacrifício dos pobres. Põe uma faca à tua garganta quer dizer muita coisa. Quer dizer, modere seu apetite para ter mais inteligência e viver com disciplina e sensatez. Então, ele ensina a viver com disciplina e sensatez, porque uma vida disciplinada leva a ter bom senso, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Os jovens precisam, então, experimentar a disciplina, o bom senso, a responsabilidade para poder crescer nesses assuntos, como Daniel, que com 17 anos foi levado cativo e até o final da sua vida foi um exemplo de bom senso, de sabedoria. Vamos partir para ler agora Eclesiastes 12, versos 1. E o que diz Eclesiastes é o que está dizendo aqui para mim e para você, capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Deus quer que você aproveite a sabedoria que Ele lhe transmite enquanto você é jovem, para ter uma vida todinha dentro da sabedoria. Muitos jovens estão desperdiçando a sua vida nos vícios, no ócio,
nos prazeres fúteis dessa vida, nos joguinhos, nos filmezinhos, nas novelinhas, nos bailezinhos, nas más companhias, nas companhias fúteis. Dize-me com quem tu andas e direi quem és. Quando você contempla o seu cérebro, pensa que você está vivendo, você está tendo uma vivência através do mundo da tela. O teu cérebro pensa que você está participando disso. Então não comunguem com o mal, não pertençam ao mundo de Lúcifer, porque ele atrai com luz falsa os seus seguidores, mas nós temos uma luz verdadeira, um evangelho a pregar, uma guerra entre o bem e o mal viva aqui na terra a enfrentar. Nós somos a luz do mundo, e se a luz fica contemplando a lanterninha, Satanás, o animal portador de luz, ele não é a luz, ele é o portador de luz, ele é aquele que atrai os outros para a falsa luz. Nós temos o sol da justiça, que é o nosso Deus, a quem nós devemos adorar e contemplar, pois dele vem a verdadeira sabedoria. Provérbios 6, versos 6 a 8. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do teu sono? Aqui ele está dizendo a importância de não perdermos tempo na vida, não ficarmos de novo vendo as coisinhas que o diabo nos oferece. Até quando você vai ficar contemplando a formiga faz provisão no verão para o inverno? Então, na força da juventude, não fique deitado, não fique perdendo tempo, elucida, segue os caminhos de Deus e prospera. É um exemplo da formiga trazido para Salomão e que cada vez que didática ele teve ao levar para nós uma grande mensagem de educação e de redenção. Porque Deus redime o homem com o suor do teu rosto comerás, não é uma maldição, é uma constatação. Com o suor do rosto temos bênçãos no trabalho. Provérbios 16, versos 23. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura aos ossos. Há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz à morte. A verdadeira sabedoria vem do Senhor. Deus é a fonte da sabedoria, mais que isso, ele é a própria sabedoria. Ele é o criador de todas as coisas, sabedor de todos os mistérios do mundo e do universo. Com quem devemos passar mais tempo, senão com ele, para podermos aprender, para podermos seguir com segurança num caminho de paz e de alegria nessa vida e na vida futura? Eu te convido, assista Entendendo a Bíblia em Boa Companhia diariamente às 9 horas. Mas não perca, 5 minutos vem Entende, vai ao ar às 8 horas. É o resumo bem rapidinho dessa programação. Lá você assiste, curta, compartilha e depois com calma assiste Entendendo a Bíblia em Boa Companhia para você curtir, compartilhar. Põe o seu nomezinho na tela, dê aí uma mensagenzinha para que eu possa ver como a Nadier, como a Sonir, o Sonir. Aqui nós temos como orar por você. Eu lembro de vocês nas orações antes de deitar, durante a noite e também quando acordo. A primeira coisa eu olho os seus nomes e peço que vocês orem por esse programa para que ele comunique a verdade ao mundo. Sempre pautado estritamente na palavra de Deus, sem distorcê-la, é o nosso objetivo. Que Deus te abençoe, te guarde e faça de você um grande sabedor, um homem sábio pautado nas palavras do Mestre. Em boa companhia.